maior de estarmos na presença de Deus, entregando nossa adoração. Esse que é o primeiro dia da semana, no qual o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Essas irmãs que ficam de pé, junto comigo, vamos estar se instaurando. Os nossos convidados mais adiante estaremos apresentando a igreja. Eu esqueci o nome, acho que é Francisco. Irmãozinho, você. Ronaldo, perdão. Ronaldo, nosso irmão fazia tempo que tem vindo aqui, né? E hoje está junto conosco aqui. Deus abençoe, seja bem-vindo. E os demais, logo mais adiante, estaremos apresentando cada um de vocês. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, pelo teu amor derramado naquela cruz, Deus, através do teu Filho Jesus. Nessa hora, Deus, queremos aqui estar reunidos no nome dele, para te adorar na beleza da tua santidade, Deus, para sermos achados como verdadeiros adoradores. E para isso, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Nos ajuda porque o Senhor é que nos mostra, o Senhor é que nos guia a maneira certa de te adorar. O Senhor Jesus certamente disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Por isso, em nome de Jesus, desde já recebe nossa adoração, nossa gratidão. Os louvores que serão entoados nessa noite, nesse local, Deus, são para te adorarmos. São para que chegue até o teu trono, Deus, de maneira tal que o Senhor os receba. Em nome de Jesus, meus irmãos que estão aqui, Deus, que possam, claro, Senhor, sentir tua presença, através da palavra, através dos louvores, das orações, Deus, do ofertório, de tudo que irá acontecer nessa noite, nessa casa, Deus. Que aqueles que vieram em busca de entregar a sua vida, Deus, ao Senhor, e estar de joelho aos teus pés, Deus, que nessa noite seja o dia de oportunidade, seja a noite de oportunidade, Deus, para que o Senhor salve pessoas, pois também essa é a razão dessa casa existir, Deus, para que vida seja alcançada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus, já acampa anjos, Deus, nos protegendo, nos livrando de todo mal, que tenhamos um culto ordeiro, tranquilo, Deus, com a liberdade que temos de estar de portas abertas, Deus, te adorando. Da mudança. Em nome de Jesus, nossos irmãos que estão através da transmissão sejam abençoados também, tenham a compreensão da palavra e também estejam cultuando, mas apesar de estar em casa, Deus. Nossos irmãos que estão a caminho trazem paz debaixo da tua bênção, da tua proteção, e que juntos possamos te adorar, Deus, que juntos possamos te louvar, Senhor, Deus, porque só o Senhor é merecido de toda honra, toda glória, toda glória. Em nome de Jesus, recebe nossa gratidão, nossa oração, perdoa nossas falhas e nossos pecados. Nós oramos assim, graças em nome de Jesus Cristo. Os irmãos, nós agora vamos louvar a Deus com música. Pessoal da igreja, na paz de Jesus, amém? Nós estamos aqui, primeiramente porque Deus nos trouxe até aqui, e também porque amamos ao Senhor. E nós iremos fazer essa declaração, essa canção, amo o Senhor. Ele é a nossa razão maior de viver. Glória e poder, amo o Senhor.
Salmos 91 é um salmo de eterna confiança em Deus e expressa a total confiança e certeza de que Deus não nos deixa só e nem nos desampara em momento algum. Nós iremos declarar também essa canção também: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do nosso Deus, o faz descansar. Adore ao Senhor, Ele está aqui recebendo o teu culto, o teu louvor, a tua adoração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Esse é o nosso Deus. Nem o laço, nem veneno fecha, vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Tenha certeza que Deus não me desampara, Ele não me deixa só. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro.
nem veneno flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil pode cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda, pois o Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno flecha vão me atingir, pois eu me escondo, bem forte, meu laço, meu refúgio, meu refúgio, no seu coração. Essa é a fundação. Deus não deixa só, Deus não para. Confia no Senhor. Nenhum laço, nem veneno flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Vamos orar a Deus com o hino do cantor cristão nesse momento de dedicação, no hino 417. Os diáconos responsáveis por esse momento.
consagramos e te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas aqui dadas na tua casa, que possamos saber usar, ó Deus, para mantimento da tua obra, que o Senhor possa estar cada vez mais abençoando os irmãos, ó Deus, e com amor e desejo possa também querer colaborar com a tua causa. Assim nós oramos gratos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou louvando ao nosso Deus, agora para a mania dos nomes. Quanto tempo faz que louvamos aqui? Então, talvez foi no aniversário da igreja. Os irmãos sabem que a mania dos nomes é com alegria, com palma, esse estilo de samba, mas para glorificar o Senhor. Peço aos irmãos, se o desejo, fique de pé. Vamos louvar a Deus com palmas, com as vozes. Queremos o teu nome agradecer, Senhor.
Louvado seja Deus, no dentro da igreja louvando ao Senhor. Meus irmãos, alguns irmãos estão oferecendo esse culto em ação de graça. Alguns são convidados, né? Também temos pedido de oração e alguns avisos. Flávio e família oferece esse culto em ação de graça pelo aniversário de Sávio. Verdade, vamos lá. Rebobina, ninguém viu nada. Flávio e família oferece esse culto pelo aniversário de Aida, sua neta. Certo? Sua neta, na próxima terça-feira. A SMHB oferece pela recuperação da saúde do nosso irmão Adelino. Louvado seja Deus. Oramos muito pelo irmão Adelino aqui nas quintas-feiras, na SMHB. E não é o poder, não é nosso, né? É Deus. Graça e misericórdia. Os convidados. Por favor, meus auxiliares. José o quê? Bernardino. José Bernardino. E Ana Lúcia e Helena o quê? Maria. Todos ouviram? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Uma maravilha a minha leitura, né? Pedidos de oração. Eliana pede oração por sua madrasta, que está no hospital da FAP. Deus abençoe. Né? Esse pedido de orações aí, irmãos, você sempre está presente, tipo em casa que for orar, né? Ali, apresentar a Deus. Eu não lembro o nome. Aquela irmãzinha, aquele irmãozinho fez um pedido de oração lá. Senhor, tem misericórdia, presente. Essa é a nossa função, está intercedendo. Um aviso aqui para a juventude e para toda a igreja, né? Sábado tem Cívica Jovem, às 19h30. E as rifas de Michel aí, está destacada aqui também. Os irmãos aí que sabem, Michel está próximo a entrar para o nosso time, né, Felipe? Vai casar e está uma rifa aí para em prol do casamento, né? Para ajudar aí na toda a manutenção. São mais alguns avisos. Eu chamo as crianças. Nós estamos orando. O pastor Davi Caleb me mandou um abraço. Apesar de dizer que não gosta de abraço, ele mandou um abraço para toda a igreja. Disse que está com saudade. Né? E próxima quarta-feira ele vai estar aqui em Campina. Na quinta-feira já assume os trabalhos. Alguns visitantes que estão me vendo aqui em cima. Eu não sou o pastor da igreja. Eu sou o vice-moderador e quando o pastor do mês de janeiro entra de férias, a gente assume a igreja junto com o diaconal e os irmãos que trabalham na obra. Tá certo? Quarta-feira, a SMHB não vai à Lagoa Seca. Estaremos aqui dando continuidade no estudo que começamos há 15 dias atrás. Então, todos os homens são convidados. Venha se fazer presente aqui, um estudo muito bom. Se Deus quiser, vamos encerrar, né, esse estudo. Se não, Deus o sabe. Né? E a ida para a Lagoa Seca só de quarta-feira, agora a outra. Tá bom? As crianças já estão aqui. Quem tiver criança de colo quiser trazer, pode trazer também. Vamos estar apresentando ao Senhor, intercedendo por elas. As criancinhas agora fecham o olhinho, vamos falar com o Papai do Céu. A SMHB também oferece, né? Vai falar domingo, mas como passou terça-feira, Leandro, né? Aniversário dessa semana, terça-feira. E Leandro, não sei se ele está online aí, mas a gente preparou aqui a SMHB, teve um bolinho, os aniversariantes do mês, perdeu. Não veio, perdeu. Então vamos lá, você que entende esse momento, tentou para cá, está orando, intercedendo nossas coisas. Nós te louvamos, Senhor. Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Nesse momento, te apresentando, Jesus, a vida de cada criança aqui que se faz presente, Deus. Senhor, tem misericórdia, Deus. Que vemos aí mundo afora e a cada dia
piora, Deus. Falta de respeito, falta de consideração. Os pais não instruindo os filhos da maneira correta, Deus. E aqui está o futuro de Deus. Até o Senhor voltar, Deus, estaremos aqui firmes, preparando essas crianças para o Evangelho, Deus. Apresentando o Senhor Jesus como um caminho de vida, Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia dos pais, Deus, instrui eles, orienta para que eles possam estar abençoando a vida dos seus filhos, ensinando a palavra do Senhor, Deus. Abençoa, livre de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Quem tem até 8 anos, tem um momento preparado para vocês lá atrás. Os demais ficam aqui para participar juntamente conosco. Vamos louvar a Deus aqui pelo louvor. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos adorar a Deus. A palavra de Deus nos diz que o homem muito digno sequer Deus vai dar serviço na terra. Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, a passar pela morte de cruz, a enfrentar cravos por nossa causa. E ele sim é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós estamos aqui para adorar a Ele, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Adore o Senhor. Veja o que Ele fez aqui passando uma coisa por nós, assumindo nossa culpa, nosso propósito e erro diante de Deus. Mas por uma causa, porque Ele nos ama. Hoje estamos aqui para adorar a esse Deus vivo e verdadeiro. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me cobrou, ungido do Senhor. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, soberano Criador, vou sempre te adorar. Me
Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Dito é o Senhor. Eleve sua mão, adore esse meu maravilhoso. Elevo minhas mãos Sabe que o amor de Deus é incomparável ao a Cristo qualquer amor que que você imaginar. Ele me amou, por isso que ele deu o seu único Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Dito é o Senhor. Aleluia. Pode sentar. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também nos exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sobre o que vamos falar nessa noite, meus irmãos? O exemplo de Cristo na humilhação e obediência e seus efeitos. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento da sua palavra. Eu sei que os irmãos não vêm aqui para ouvir Gustavo falando, de maneira nenhuma, mas para ouvir a voz de Deus. Então, peça a Deus nessa hora e fale com você. Vamos orar? Pai, tua palavra foi lida nesse momento. E o que eu te peço, Senhor, é revela, Deus, o que tu queres ao coração de cada um que se faz presente, tanto aqui, na internet, Deus, e que toda honra, toda glória seja dada a ti, Deus. Em nome de Jesus, que eu possa ser usado como vaso em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11. Foi o texto que lemos nessa noite, né? E para que a gente realmente atente o conteúdo, eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta, né? Quem não abriu a tempo para quem está fazendo a leitura, abra aí, procura aí, deixa aberto, né? Vai estar dando uma passeada nesse texto, detalhando ponto a ponto aí, de verso a verso. Filipenses não é um detalhamento teológico como Romanos, Efésios e Colossenses. A gente está em Romanos, Efésios e Colossenses, a gente vê lá o apóstolo Paulo, ele destrinchando a teologia, falando sobre fé, falando sobre salvação, fala sobre o Adão, que foi o primeiro homem, né, que pecou lá em Romanos, que Cristo veio para trazer essa redenção, né? Um pecou e o outro veio morrer por todos. Fala sobre os planos de Deus e por aí afora. Então isso é um detalhamento teológico. Já na carta de Filipenses não se trata disso, né? É uma carta pessoal que trata de assuntos pessoais, porém esses temas são abordados teologicamente, né?
Nunca jamais a gente vai ver Paulo, ou mesmo qualquer pregador, né, que preze pelas Sagradas Escrituras, trazendo exortação ou falando pessoalmente com um indivíduo, sem usar a forma de teologia, né? Ou seja, sem falar dos princípios de Deus. Se eu quero ensinar alguém, se eu quero mostrar a alguém que algo é correto, que algo é incorreto, eu como cristão devo usar as Sagradas Escrituras. Portanto, Paulo, a ser uma carta pessoal, ele trata com os irmãos ou com a igreja de Filipos teologicamente. Ela é considerada a mais bela carta do Velho Testamento, ou do Novo Testamento, pois transborda de alegria, generosidade e entusiasmo. A gente está lendo a carta aos Filipenses, a gente vê lá, né? Paulo inicia dizendo que dá graças a Deus, se regozija no Senhor por conta da vida daqueles irmãos, né? Por a alegria que aqueles irmãos ocasionaram na vida de Paulo. O tom da alegria no Senhor transcorre em toda a carta, do primeiro capítulo ao quarto capítulo. Vamos acompanhar aqui, são 4 capítulos. Em toda a carta você vai ver momentos Paulo falando sobre alegria, sobre regozijar, né? Regozijai-vos, né? E alegria. Na verdade são, né, basicamente 16 vezes que esses termos são usados nessa carta. Mas para que a gente entenda um pouco do contexto, Paulo escreveu aos Filipenses com 2 propósitos em mente. Lembra que eu falei aqui agora que era uma carta pessoal, né, direcionada ali, claro, ao obreiro que ia até Paulo, que falava dos problemas, né? Lembra que Paulo estava, nessa época, estava preso, então via alguém lá, dizia a Paulo os problemas que estavam acontecendo, Paulo dava a solução através da palavra e ia levar, né? Então tinha 2 propósitos nessa carta. Paulo, quando escreveu, tinha 2 propósitos em mente. Em primeiro lugar, para agradecer a igreja de Filipos, né, por sua generosidade, que a gente viu aqui. É uma carta de gratidão à igreja pelo seu envolvimento com as necessidades dele. O que é que acontece? Filipos foi a única igreja que se associou a Paulo desde o início para sustentá-lo. Quando Paulo vai partir para a sua primeira viagem missionária, a igreja de Filipos, né, quando foi evangelizada, foi instituída lá, ela se encarrega de ajudar Paulo na maior parte de suas viagens. Inclusive, manda ajuda também para os irmãos em Jerusalém. Então, Paulo está muito feliz, muito contente, porque aquela igreja entendeu, né, a vida de um missionário. E aqui eu já gostaria de fazer um parênteses e trazer isso para a gente pensar, né, a importância que é a igreja compreender missões. Próximos meses, acredito que é em março, e aí Davi me lembra isso aí em março mesmo, a gente vai ter missões, a primeira das 3 missões, que é mundiais, acredito que é em março. E a gente vai estar vendo aqui vários vídeos, os missionários trazendo testemunho, falando como foi difícil, né, como é gratificante, como é importante a oferta dos irmãos. Mas só que aqui não se tratava de dinheiro. Paulo não estava dizendo coisa boa, manda mais dinheiro, não era isso. Mas Paulo estava alegre porque entenderam a obra a qual Paulo tinha sido enviado. Então, Paulo, um primeiro motivo é esse, né? Pela generosidade daqueles irmãos que sustentou Paulo. Outras igrejas também contribuíram, mas não igual a igreja de Filipos. Então, o primeiro ponto aí que motivo da carta é esse, o primeiro propósito motivo da carta. Em segundo lugar, né, Paulo escreveu para alertar os filipenses sobre os perigos que estavam enfrentando. Como eu falei, alguém vinha até Paulo, né, não precisava ser o Espírito Santo de Deus, não. Paulo sempre tinha os seus enviados, os pastores locais, e sempre tinha contato com Paulo. Então aquele enviado vinha a Paulo e disse: está acontecendo assim, assim, assim. O que estava acontecendo? Havia 2 problemas, né? A igreja de Filipos enfrentava 2 sérios problemas. Primeiro, interno, e gravíssimo também, como segundo. O que estava acontecendo? Havia desunião, havia a presunção, egoísmo, o espírito de reclamação, o individualismo, o partidarismo e a vanglória. Rapaz, Paulo acabou de elogiar a igreja porque compreenderam a missão, né? Aí eu digo aos irmãos, a igreja não é perfeita. E por isso que Deus manda os seus enviados para trazer correção. Paulo vai dizer lá a Timóteo que a palavra de Deus, ela
é justamente para isso, para exortar, para orientar, para instruir. Entende? Então Paulo não podia se calar porque os irmãos abençoaram a vida dele no seu ministério, de maneira nenhuma. Ele estaria sendo negligente. Então, o primeiro problema era esse, era interno. E o segundo problema era a heresia doutrinária promovida pelos falsos mestres, a quem Paulo chama de adversários e inimigos da cruz de Cristo. Então, tinha esse problema interno, os irmãos discutiam, um queria ser mais do que o outro, né? E também tinha a questão dos falsos mestres. O que era isso? Paulo ou os apóstolos passavam levantando a igreja, montando a igreja, instituindo a igreja, pregavam o evangelho genuíno, ensinava, deixava o pastor lá, aí vinha principalmente os judeus, né, os da circuncisão, querendo ensinar outras coisas, ou querendo que aquele povo gentil aprendesse os ritos, né, os ritos religiosos dos judeus. E dizia que simplesmente só a fé em Jesus Cristo salvava, que tinha que fazer sacrifício, que tinha que guardar o sábado, que tinha que fazer isso, fazer aquilo. Então, isso também era uma batalha muito grande para Paulo diante daqueles irmãos. Né? Então, os dois problemas internos era esse. É nesse contexto que o apóstolo Paulo aproveita a oportunidade para relembrar o exemplo de Cristo a ser seguido. Lembra do tema da nossa pregação? O exemplo de Cristo na humilhação e obediência e seus efeitos. Então, qual a maneira de Paulo trazer exortação para aqueles irmãos? Através de Cristo. Paulo, em algum momento, ele vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Certo? E Paulo é um camarada que prezava por realmente imitar a Cristo ao pé da letra. Aqui ele prefere mostrar, né, o exemplo maior, o exemplo principal, que é Jesus Cristo. Então, a gente vai lá para a Bíblia, né, a partir do verso 5. Eu dividi esse texto que lemos, do verso 5 ao verso 11, em duas partes. A primeira é o exemplo de Cristo e a segunda, os efeitos por conta desse exemplo. A gente vai estar detalhando isso aí passo a passo e eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura. Vamos lá no verso 5, o que é que diz? Como Paulo usa, né, traz essa recordação à mente usando o exemplo de Cristo. A Bíblia diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No verso 5, Paulo orienta a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Por conta de quê? Por conta das heresias que eles estavam enfrentando e por conta do problema interno. Lembra que eu falei aqui? Né? O problema é que havia muito grande interno, de desunião, de presunção, de egoísmo, espírito de reclamação e por aí vai. Esse problema. E ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer um destaque aqui justamente para essa palavra, sentimento. Qual era o sentimento que havia em Cristo? No decorrer do texto ele vai estar detalhando mais isso. Mas eu fui pesquisar o que significava a palavra sentimento. E o que é que acontece? Sentimento vem da palavra grega fatos, com significado de sofrimento. Achei interessante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que há em Cristo, de sofrimento. É para pensar, um povo, uns irmãos que eram egoístas, uns irmãos que eram murmuradores, que reclamavam. Paulo diz assim: vocês têm que passar por sofrimento, vocês têm que entender o sofrimento de Cristo e ter esse mesmo sentimento em vós. Eu gostaria de junto com os irmãos ler um texto, não precisa abrir, porque eu vou ler aqui, vou dar a referência, se os irmãos quiserem notar, nota, para a gente compreender um pouco desse sofrimento de Cristo. Lá em Isaías 53, verso 3, inclusive tem até uma canção, vez ou outra a gente louva a Deus com ela aqui, diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Repara que o sofrimento de Cristo já estava anunciado bem antes dele vir. Mas o sentimento de Cristo era justamente esse, de sofrimento. Quem foi que disse que o cristão não pode sofrer? Só que o sofrimento que vem para o cristão é um sofrimento que vai fazer com que ele compreenda quem morreu por ele na cruz, quem sofreu por ele na cruz, quem padeceu por amor a ele, pela obediência a Deus. Então o texto de Isaías retrata muito bem essa questão
de sofrimento, né? Ele foi rejeitado. Alguns não entendem dessa passagem, e essa passagem se cumpre principalmente na cruz. Quando Jesus estava na cruz, né, muitos passavam por ele, zombavam, cuspia, né, gaguejava. Desce daí, né, o Cristo, o Filho de Deus. Fora as outras coisas que a gente vai estar falando mais adiante. Então, o primeiro ponto é esse. Paulo diz: tem de vós o mesmo sentimento, no sentido de sofram por amor a Cristo, abram mão por amor a Cristo. No verso 6 diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que Paulo está querendo falar? Verso 6 mostra que, ao contrário de Adão, Cristo não cobiçou, mas abriu mão. A gente vai ler o texto lá de Gênesis, capítulo 6, né? O que é que diz? Capítulo 3, do verso 4 ao verso 6. Olha só, diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, fruto, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E Adão teve o desejo do coração de ser igual a Deus, Adão e Eva, né? Mas Adão é responsável, porque ele era o cabeça da história, não era Eva não, apesar de Eva ter sua falha, ter seu pecado, ter seu erro. Mas Adão comeu, ou seja, Adão cobiçou. Mas olha a comparação com Cristo, lá em João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O texto diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Se tem alguém que podia dizer assim: eu sou melhor do que vocês, é Jesus. Ao contrário de Adão, que desejou ser igual a Deus, ter o entendimento do bem e do mal, saber discernir das coisas da forma de Deus, Cristo disse: eu sou Deus, mas eu vou descer até lá. Ele não usurpou, não quis tomar o lugar de Deus, estando entre os homens. Então, nesse sentido aqui a comparação, ele abriu mão, ele não cobiçou, mas abriu mão dessa posição. O verso 7 diz o seguinte: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Tratar aqui. O verso 7 diz que Jesus despiu-se de uma dignidade justa, descendo a uma condição inferior, porém com propósito. Ele era o próprio Deus. Ele abriu mão, ele não cobiçou, ele tinha uma dignidade justa. Diferente de a gente chegar e dizer: não, eu sou o próprio Deus. Como a gente vê no decorrer da história, vários imperadores, né, Constantino, vários reis aí se autodenominando Deus. Mas não, o único que pode, era Jesus. Mas ele não quis. O texto diz que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, contudo com um propósito. O Evangelho de João 3,17 diz o seguinte: o 17 é bem conhecido, né? Porque Deus amou o mundo e tal, Deus foi o Filho para todo aquele que não preço, mas que tenha a vida eterna. Mas olha o verso 17, o que é que diz? E decora esse verso aí: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Deus de enviar seu Filho foi para salvar o mundo, é para salvar o mundo, e até sua volta será para salvar o mundo. Não é para outra coisa. Não é para que você tenha vida supérflua na terra, para que você tenha vida sem ter problemas, para que você viva uma vida medíocre, uma vida sem propósito. Não.
ele veio para nos trazer salvação. O motivo dele abrir mão de ser igual a Deus, onde ele estava, no céu, foi por mim e por você. O texto mais adiante de João vai dizer, né? Porém, aqueles que não creram, ou que não vão crer, já estão condenados. Porque se eu nasço em pecado, eu já estou condenado ao inferno. Muitos hoje em dia dizem assim, rapaz, essa palavra inferno é dura de se falar em púlpito, né? Ou seja, onde estiver, né? Não fala isso não, é uma palavra pesada. Mas quem mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Se você for analisar nos evangelhos, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. E se é difícil ouvir, como diz muitos pregadores aí, imagina entrar lá. E a Bíblia diz que enquanto, usando minhas palavras, a porta da graça estiver aberta, a salvação para o pecador. Então, o motivo e o propósito é justamente esse, né? Deus o enviou ao mundo para que não condenasse, mas para trazer salvação. O verso 8 diz o seguinte: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O verso 8 traça dois destaques no qual é importante falarmos sobre eles. E aqui eu gostaria de chamar mais a atenção dos irmãos. Não que os outros não tenham importância, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esses dois destaques que Paulo faz aqui no texto. Vou ler o texto mais uma vez para a gente memorizar. Ele diz: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele diz o seguinte, traça dois destaques no qual é importante falar sobre eles, que são humilhação e obediência. Reparei que ele diz assim mesmo, se humilhou e foi obediente até morte de cruz. Vamos destrinchar um pouco dessa palavra humilhação, depois um pouco da palavra obediência. A palavra humilhação na Bíblia tem dois sentidos, cada um a depender do contexto que foi colocado. Eu vou dar dois exemplos aqui de cada contexto. A gente escuta humilhação, a palavra humilhação, a gente pensa logo que em racismo, né? Falta de respeito com as mulheres, as crianças, com os mais velhos. Vamos ver o que significa humilhação aqui, embora tenha sentido. Eu vou estar explicando. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, um texto muito conhecido da igreja, espero que seja, diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Qual o sentido aqui desse texto? Aqui é de humildade e reconhecimento diante de Deus. Repara que o texto diz que se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, o que? Se humilhar e orar, o que é isso? Reconhecer quem nós somos. É reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Deus é. Por quê? O homem sem Deus não é nada. Mas Deus sem o homem continua sendo Deus. Há quem pense que Deus criou o homem para acariciar o seu ego, ser todo poderoso, de maneira alguma. A Bíblia diz, eu me lembrei que Davi até falou sobre isso domingo passado, lá no Gênesis, quando Deus criou cada coisa que ele ia criando, a Bíblia diz que Deus viu que era bom. E lá no final, na criação do homem, na criação de tudo ali, no sexto dia, Deus viu que tudo era muito bom. Então traz essa narrativa. Então o primeiro contexto aqui é justamente esse, de reconhecimento diante de Deus. É de saber quem Deus é. Essa é a forma como Paulo fala aqui de Cristo. Repara que Cristo poderia se exaltar e dizer: eu sou Deus, e acabou. Deus é poderoso, mas a gente não tem o que questionar a Deus, o que reclamar de Deus, porque Ele age da forma que quer, da hora que quer, do jeito que quer e com quem quer. Então eu não tenho autoridade para questionar a Deus. Mas repara que o exemplo que ele dá e que Paulo usa é que humilhai-vos. Vê o exemplo de Cristo na humilhação. Que humilhação? E reconhecimento.
Olha o segundo tipo aqui, em um segundo contexto. Lá em Isaías 2, o verso 12. Se quiserem notar aí depois, ou se quiser depois eu passo pelos versos aí dos irmãos. Tá bom? Isaías capítulo 2, o verso 12 diz o seguinte: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Qual o contexto disso aqui? Ele traz o sentido de ser envergonhado, desprezado pela soberba do coração. O sentido desse texto aqui, e como muitos textos que tem na Bíblia. Então, quando diz assim, no dia do Senhor será humilhado, né, é por conta da soberba do coração. E aqui é nesse sentido de envergonhado, de ser desprezado, de ser rejeitado, por conta da soberba. Lá nos Evangelhos, tem um texto que é muito interessante, e a igreja deve meditar muito nele. Diz que naquele grande dia o Senhor vai separar uns para a direita, uns para a esquerda. Os da direita ele vai dizer: vinde a mim, benditos meu Pai, pois está preparado no lugar. E os da esquerda ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Imaginou essa humilhação? Eu não estou aqui usando textos bíblicos falando para causar medo em ninguém, embora seja também, né? Porque o temor e o tremor tem que fazer parte da nossa vida. Muitas das vezes Deus vai chegar nas escrituras, ou vai usar alguém para falar com você e vai dizer assim: não tem mais, nos trazendo conforto, nos trazendo uma palavra de eu estou contigo, eu sou contigo. Mas muitas das vezes a palavra de Deus vai nos exortar: tenha medo, tema diante do Senhor, porque até o diabo treme diante de Deus e teme. Então, essa humilhação aqui, nesse sentido, é justamente desse de quem tem soberba no coração, de quem acha que Cristo é qualquer um, acha que isso é balela, isso é conversa de crente. Naquele grande dia será humilhado, né? Será desprezado. Mas ao contrário, a humilhação de Cristo foi uma humilhação de reconhecimento. E esse é o exemplo que temos que tomar para a gente. A segunda palavra dentro desse mesmo verso que vamos destacar agora é a obediência, né? O que significa a palavra obediência? Fui dar uma pesquisada lá, né? Peguei algumas coisas aqui. Obediência: ouvir atentamente, submeter-se, obedecer aos princípios de Deus. Se tem uma coisa que é difícil, e principalmente para o pecador, é ser obediente. Você repara já na criancinha. A criancinha está lá, se tiver duas crianças, uma está com o brinquedo, se for o brinquedo da outra, ela vai querer tomar. Se você toma da outra, ela vai se espernear, e você diz: não, assim não, fique quieto, vai. Há quem diga que é questão de educação, mas não é. É porque nós já nascemos com essa questão no coração, né? Há tratamento há, né? Há ensinamento há, mas a purificação dessa questão aí é com Jesus, quando ela entender Jesus Cristo é o Senhor. Mas já nascemos com esse questionamento. Repara que lá no Éden, a gente citou aqui Adão e Eva, o que é que eles foram? Desobedientes. Não obedeceram à ordem do Senhor. Dali Deus já mostra: o homem é desobediente. O homem diante de Cristo, ajudado por Cristo e pelo Espírito Santo, ele tem como resistir ao pecado? Tem. Deus vai falar com Caim, antes de Caim cometer o pecado contra Abel, Deus chega para ele e diz assim: por que estás assim? Eu não separei esse texto não, mas veio na mente, né? O Espírito Santo vai nos ministrando. Por que estás assim, Caim? Sabes tu que se tu fizer a tua oferta de maneira correta, eu vou aceitar? Porém, cabe a ti, né? Ele diz assim: eis que o pecado está aí, está junto a ti, mas cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti reconhecer que o Senhor é Deus e que o pecado se afasta. Então, o homem, né? Acho que a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades para o homem é justamente a questão da obediência. Quer ver outro exemplo? Você está desempregado, arruma um emprego, consegue um emprego. Nas primeiras semanas você
trabalha, dá aquele gás e recebe meu primeiro salário. E aí o tempo vai passando. Você vai trabalhando, ali, seu patrão dá uma ordem, você já fica assim. Seu patrão dá outra ordem, você já fica mais assim ainda. Seu patrão dá a terceira ordem, você já olha para ele com a cara feia, rapaz, que cara chato, né? O cara mais direto mandando, mas. E aí eu estou falando uma coisa simples, né? Falando de coisa terrena aqui. E aí você se torna, vai querer ser desobediente. Você não vai querer. Sem enxergar que é aquele patrão, né? Claro que vai ser o trabalho, mas é aquele patrão que nos sustenta, que traz o seu salário em todo mês, que paga você em dias, que faz com que a feira chegue até, claro, de maneira humana. Deus é quem tem todo o controle sobre tudo, mas de forma humana é Ele quem traz seu pagamento ali certinho. E por que ser desobediente? Porque é algo que está impregnado no ser humano. E para que essa desobediência venha a ter, não fazer mais parte da nossa vida, só com Jesus Cristo. Por isso que Paulo cita o exemplo de Cristo aqui para esses irmãos, sendo obedientes. Várias cartas de Paulo vai estar mostrando o exemplo de Cristo e vai estar exortando os irmãos a ser obedientes. Mas esse destaque que Paulo faz aqui, eles sejam obedientes, e o modelo de obediência é o de Cristo. Lá no texto de Mateus 26, verso 42, né? E eu gostaria também de frisar que essa obediência, mesmo que cause em nossas vidas dor, às vezes a gente pensa, não, eu vou ser obediente, mas muitas das vezes iremos ser obedientes a Deus e vai nos causar dor. Mas repara o que é que diz lá em Mateus, né? Mais o exemplo de Cristo. Mateus 26, verso 42. Jesus está no Getsemane e diz: tornando a retirar-se, orou dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Isso aqui é exemplo de obediência maior que esse? Alguém pode dizer assim: não, mas ele era Deus, era o próprio Deus, ele era Jesus, ele aguentava. Lembra do texto de Isaías que lemos? Depois você pega em casa aí o texto de Isaías, lê o capítulo 52, 53, vai lendo ali. O que já estava anunciado sobre Cristo antes de ser cumprido, fora os outros profetas que já falaram, né? E se a gente for mais para trás ainda, né? O autor de Hebreus vai dizer assim, se não me falha a memória, Hebreus, vai dizer assim que ele já estava sacrificado antes da fundação do mundo. Ele veio aqui sabendo a missão que ele ia cumprir. Ele veio aqui sabendo que ia padecer por mim, por vocês e por toda a humanidade. É interessante que ele não padece só pelos salvos, mas o texto de João 3,16 que foi pelo mundo inteiro, que amou o mundo inteiro. É uma pena que nem todos vão querer aceitar esse sacrifício e ser obediente a Cristo. Tornando-se tua vontade, né? A obediência a Deus demonstra o quê? O amor por Ele. Se eu sou obediente a Deus, estou demonstrando amor por Ele. Interessante eu botei esse texto aqui e essa colocação aqui, porque essa semana, e aí eu vou fazer uma propaganda também da Rádio Batista, né, 3.16, né? É a Rádio Batista. Os irmãos aí que tem celular, baixa aí. Essa semana eu baixei no celular da minha mãe, ela ficou feliz só, né? Uma bênção essa rádio. E essa semana estava tendo uma enquete lá. Semana passada estava tendo uma enquete lá, né? Como eu demonstro o meu amor por Deus? E aí que eu sou me atrevi, fui lá e botei o texto de João. Foi justamente esse texto aqui de João. Lá no Evangelho de João 14:21. Diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que é isso? Obediência. Eu demonstrar a obediência a Deus não é eu dar uma esmola no meio da rua, não, embora tudo isso que eu vou falar agora é importante, e você como cristão que tem um entendimento do que Deus nos pede, né, vai fazer isso, você tem a oportunidade e a condição de fazer isso. Mas não é só isso que demonstra a obediência, né, mas é o guardar os mandamentos. E o que é guardar os mandamentos? O que Paulo está orientando aqui para os irmãos em Filipos, o que Paulo orienta nas outras cartas, que o próprio Jesus falou, né? E o texto continua dizendo o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então a forma de eu provar a obediência a Deus é guardando os seus mandamentos, é buscando sua palavra. O salmista vai dizer que a tua palavra eu escondi no meu coração, para que eu não peque. Você quer uma forma para não pecar contra Deus? Guarda os mandamentos do Senhor. Jesus vai resumir os mandamentos, né? Embora eu não sei se eu posso usar até essa palavra, mas vou usar em 2. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Outra coisa que Jesus diz muito importante, ele diz assim: faz ao teu próximo o que tu gostaria que fizesse a ti. Há dias atrás eu assisti um vídeo, né, e eu achei interessante que aquele, acho que é um pastor, eu não conhecia ele, mas parei para assistir, gastei um pouco de tempo para assistir aquele vídeo, e acho que até dei essa palavra na EBD, né? Ele disse o seguinte: ele disse que chegou no aeroporto junto com a esposa dele e foram tomar um café, né? Achando no aeroporto, foram tomar um café. Ele sentou lá na mesa e a moça, a atendente, estava lá no balcão, e ele fez sinal para a moça, deixa lá, faz isso, faz naquilo, olhou assim, olhou para a mulher, fez mais uma vez sinal para a moça, ela veio, né? Mas veio toda arrogante, toda abusada, toda chateada. Café, por favor. Aí foi lá, demorou, aí voltou e trouxe o café. Aí, mas tinha alguma coisa aí. E a mulher dele já disse: a gente deveria procurar o gerente, a gente já deveria falar que ela atendeu mal a gente. Disse, não. E tomaram o cafezinho, e na hora de pagar a conta ele olhou para ver se ela vinha e tal. Não veio. Ele foi até o balcão. E quando ele chega no balcão, a mulher dele aperreando, dizendo: deveria falar com ela. Quando ele chega no balcão, a moça está com a cabeça baixa, ele pega no braço dela e diz: eu não sei o que está acontecendo com você, mas tenho certeza de uma coisa: Deus é comigo. E aquela moça imediatamente começou a chorar. E realmente ela estava passando por dificuldade, realmente ela estava passando por problema. Ele poderia ter chegado lá para o gerente, ter chamado e: como é que pode? A gente pagando caro. Eu nunca fui ao aeroporto assim para gastar alguma coisa, até porque eu não entendo, né? Mas isso que é caro, né? Felipe aí que é viajante, os irmãos aí que gostam de viajar de avião. O máximo que eu fui foi olhar o avião lá parado para mostrar a minha menina. Pronto, só foi isso. Não pagava, né? E dizem que é caro. Realmente eu poderia ter dito isso, né? Mas a gente consumindo aqui, caríssimo, demais, um mau atendimento desse, foi um queixar. Mas não. Ele fez a ela o que ele gostaria que fizesse a ele. Então isso é ser obediente a Deus. É cumprir, buscar cumprir seus mandamentos. Ah, Gustavo, agora eu vou cumprir todos os mandamentos. Não, mas ama a Deus em primeiro lugar e a teu próximo. Se eu consigo fazer isso, eu não vou cobiçar a mulher do próximo, eu não vou mentir, eu não vou furtar, eu não vou desejar. Entende? Então Jesus resume em 2 mandamentos, é isso que ele está querendo dizer: obediência. E você demonstra o amor por Deus em obediência. Então, esse texto de João me chamou muita atenção, e no final lá da enquete, foi um dos textos que foram citados. Falou, se você pegar daí para frente, que é o Evangelho de João 14 aí para frente, vai mostrando como você pode demonstrar o amor por Deus, que é através da obediência. Então, esses primeiros 4 versos que lemos aí, que destrinchamos, é justamente onde Paulo mostra o exemplo de Cristo. Mas lembra que a gente vai falar também dos efeitos por conta desse exemplo de Cristo. Vamos lá? Vê lá no verso 9, o que é que diz? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por que Deus fez isso? Ele foi obediente. Porque ele se humilhou diante de Deus no reconhecimento e também para mostrar a nós quem Deus era. Diz que Deus lhe deu um nome, né? O verso 9 mostra que Deus o colocou em uma posição de destaque, onde nenhum outro pode estar, e lhe deu o nome mais importante de todos os nomes. Naquela época, né, não diferente de hoje, mas hoje tem menos, havia muitos com o nome de Jesus.
Jesus. Só que esse Jesus aqui era o Cordeiro de Deus, era o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, né? E por conta da sua obediência, por conta da sua humilhação, por conta da vinda dele, desapegar lá do Pai, e vir e padecer, né? Deus o exaltou. Repara lá no texto de Atos, eu gosto muito desse texto, porque às vezes, inclusive tem até um louvor, tem um, né? Apesar de ser muito bonito, mas tem um problemazinho nele lá, que não tem problema de não cantar não, pode cantar, mas canta com esse entendimento, né? Aquele que diz assim: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Interessante, né? Mas olha o que aqui o texto de Atos diz. Atos 2,36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi Deus que coroou Jesus Cristo. Porque se fosse eu e você, no primeiro momento que Jesus dissesse assim: você está errado, a gente ia querer tirar ele do poder. Pega o exemplo dos políticos que estão lá. A gente vota no político lá no dia da eleição, confiança que o político vai fazer isso, e eles prometem, né? Apesar da comparação aqui ser bem, né, mais trazendo para a parte terrena aqui. E a gente vota naquele político, ele promete e ele faz aquilo que a gente tinha em mente que ele fizesse, e de repente faz outra coisa que a gente queria. Qual é a primeira coisa que ele diz? Impeachment. Vamos tirar do poder. Não, não pode ser assim não. E de repente eu tenho um pensamento de uma maneira, meu irmão Alexandre tem um pensamento de outra, e há esse conflito, vamos tirar ele do poder. Imagina se fosse nós que fizéssemos Jesus Senhor e Cristo. A gente já tem tirado ele do poder faz tempo. Quantas vezes a gente diz: Senhor, toma lugar na minha vida, né? Vem, eu ia fazer um exemplo aqui, mas tem mais cadeiras aqui, né? Vem tomar conta da minha vida, senta no trono da minha vida. Aí de repente Jesus começa a mudar umas coisas na vida da gente, a gente vai, faixa um pouquinho aí, vai tirando Jesus, e de repente Jesus está fora e a gente senta. Mas foi Deus que fez ele Senhor e Cristo, para a glória de Deus Pai. Então o verso 9 fala sobre isso. Olha o que mais fala, o verso 9 não, o texto de Atos fala sobre isso. E confirmando mais isso lá em Atos 4, verso 12, também é um texto de suma importância que os irmãos guardem no coração. Atos 4, 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. O texto de Paulo diz que, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Paulo foi importante, Pedro foi importante, João foi importante, ministrando lá no deserto, na beira do Rio Jordão. Quem mais? Tiago, todos foram importantes. Maria foi importante demais, né? Há um tempo atrás, estava na maternidade com minha esposa, e quem foi à maternidade vai conhecer, na parte onde tem a parte das consultas, lá atrás. E lá tem um quadro, né? Uma mulher, um bebezinho, e aquilo ali representando Maria e Jesus. Você já imaginou Jesus tendo que ser amamentado? Você já imaginou Jesus como criança, como bebezinho? A importância que Maria tem na história, né, de ser a mãe do seu Salvador, porque ela declara isso. E o texto que lemos aqui, tanto de Filipenses como os dois textos de Atos, diz que só o nome de Jesus tem poder para salvar. Amém. Nenhum outro. Hoje pela manhã a irmã José pregou aqui em Mateus capítulo 24, até depois da pregação eu destaquei o verso número 3, né, que diz assim: quando os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, nos diz aí quando vai acontecer o final dos tempos, né, parafraseando. Jesus diz, a primeira coisa que Jesus diz a ele é: vede que ninguém vos engane. E a mesma coisa eu digo para os irmãos: vede que ninguém vos engane. O único que tem poder para salvar, perdoar pecados, para salvação, é Jesus Cristo, porque nesse nome há poder. O significado desse nome: Jeová salva, ou Deus salva, ou Yahvé salva. Até o nome tem um significado. Há quem não dê importância ao significado dos nomes. Embora a gente não pode levar muito, né, a mente, ficar preocupado, que nome tal. Mas nesse nome aqui, você pode botar e depositar total confiança no nome de Jesus.
O verso 10 e o verso 11 eu juntei eles aqui, né? Porque tem ligação. Paulo vai dizer lá no verso 10 e verso 11, para finalizarmos o texto e para as aplicações. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que é que está querendo dizer aqui? Verso 10 e verso 11 diz que todos irão reconhecer que Jesus é Senhor, para confirmação e louvor de um Deus glorioso. Se no verso anterior está dizendo que Deus deu um nome a Ele, acima de todo nome, para que todo aquele que nele crê seja salvo, nesse verso ele está dizendo assim que nem todos vão ser salvos, mas todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus fez Ele assim, Senhor, não fomos nós. Mas ser Senhor não quer dizer que vai ser Salvador para aquele que não crê. Eu separei um texto aqui de Apocalipse 5,13, confirmando isso no futuro, não tão distante, né? Porque eu creio na volta de Jesus, eu espero que Ele volte, né? Maranata, como disse Paulo, vem Senhor Jesus. O texto da Apocalipse confirma o que Paulo está dizendo aqui, né? João, em sua visão, diz o seguinte: o texto 5, verso 13: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer. O que é que todos vão dizer? Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro serão dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Naquele grande dia, né, todos nós, e aí salvos e perdidos, irão dobrar seus joelhos e abrir sua boca e dizer: glória ao Cordeiro que venceu. Amém. Vamos fazer algumas aplicações e encerrar. Primeira coisa que eu gostaria que você aplicasse na sua vida, assim o Espírito Santo diria: sigamos o exemplo de Cristo, que mesmo que nos causa, sigamos o exemplo de Cristo, mesmo que nos cause sofrimento. O pedido de Paulo aqui é esse: siga o exemplo de Cristo, mesmo que cause dor, mesmo que cause separação de família. Vai haver um momento que você vai dizer assim a seu filho, a sua mãe, a seu esposo, a sua mulher: você está errado, a palavra de Deus não ensina assim. E essa pessoa vai ficar com raiva de você, essa pessoa vai querer se afastar de você, mas Paulo exorta a dizer: siga o exemplo de Cristo, mesmo que cause sofrimento. Segunda aplicação: não queira ser superior a ninguém, mas considere-se servos um dos outros. Paulo traz esse pensamento aqui, trazendo o modelo de Cristo. Ele poderia dizer, mas você lembra lá que ele fez com os discípulos? Depois da ceia, reuniu os discípulos, um por um, salvando os pés, em sinal de humildade e mostrar para eles que eles têm que ser servos. Terceira aplicação: humilhar diante de Deus, sendo obedientes, para que Ele, em seu devido tempo, nos exalte. Deus é quem vai trazer essa exaltação para nós. Como? Nos levando para junto dele. Eu não falei uma coisa aqui, na parte que eu estava falando de humilhação, mas me veio a lembrança agora de falar, eu também não tinha notado, mas algo que é interessante é que as pessoas confundem e até citam, dizendo que a Bíblia diz isso, mas não diz. E você pode pesquisar em casa, né? Não diz. A Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso. Se você até hoje pensar que a Bíblia dizia isso e citava esse texto, a Bíblia não diz. Mas lá em Lucas capítulo 14, acredito que do verso 10 em diante, se minha memória não me falha agora, Jesus dando um exemplo lá aos seus discípulos, assim: quando vocês forem em uma festa, você não procura sentar no banco da frente, não. Senta na cadeira lá de trás. Para que, se você sentar na frente, o dono da festa chega no outro convidado que seja mais especial que vocês, ele tira vocês da volta para trás e puxa ele para frente. Mas sentar lá atrás, para que o dono da festa veja você lá e diga: amigo, vem mais para frente. Aí o texto, Jesus completa dizendo assim: porque os que exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Então, na aplicação aqui,
humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que seu devido tempo Ele vos exalte. Glória a Deus. E por fim, a quarta aplicação. Só Jesus é Senhor e só em seu nome a salvação. Se eu sou crente, se eu sou cristão, se eu entreguei minha vida a Jesus, essa afirmação não deve sair da minha boca. Quando fazemos o apelo aqui na igreja, o pastor, qualquer pregador que venha fazer o apelo na frente, e diz assim: meu irmão, se você entender a mensagem, se o Espírito Santo tocou no seu coração, levanta a tua mão, fica de pé. Quando isso acontece, não é que a gente está querendo envergonhar você, ou não, é porque a Bíblia diz algo interessante. E aí fica a critério de cada um, a interpretação. Mas é interessante porque Jesus vai dizer assim que aquele que me negar diante dos homens, ou aquele que não me confessar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. E não é simplesmente levantar de mão, mas no seu dia a dia, você está confessando Cristo, a demonstração da sua vivência, você está trazendo essa certeza de que só Jesus é Senhor e só no seu nome há salvação para as pessoas. Confessar Cristo é isso. Levantar a mão sim na hora do apelo, se o Espírito Santo tocou o seu coração e lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas também é andar com essa certeza na sua mente, né? No seu coração, na sua mente e na sua boca, falando isso para as pessoas. Então, meus irmãos, portanto, andais ou andeis corrigindo da maneira que as Escrituras orientam. Essas foram as exortações de Paulo, uma carta particular, mas que também deve ser aplicada na nossa vida, hoje e eternamente. Amém? Deus nos abençoe. Se há nessa noite alguém que queira fazer a decisão de entregar a vida a Jesus, de dar um passo de fé, dizer assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida, Senhor, me ajuda. Não pense que de você mesmo você já conseguiu, mas pede ajuda ao Senhor. Uma coisa que muitos pensam, eu não vou dizer que eu pensava assim, porque eu não pensava, mas muitos pensam em dizer assim: não, na minha velhice, mais para frente, eu entrego minha vida a Jesus, eu busco a salvação de Jesus. Mas é interessante que Jesus, falando sobre esse tipo de pensamento, de pensar, colocar as coisas para o futuro, de planejar, Jesus vai contar uma parábola muito interessante. Ele diz que certo homem tinha alguns celeiros e pensou consigo mesmo: disse, meus celeiros estão cheios, irei construir mais celeiros, enchê-los mais ainda e me regalar, beber e aproveitar a vida. E Jesus vai dizer algo interessante. Ele diz que: tolo, não sabes tu que hoje mesmo Deus pode pedir tua vida? Então por que até esse tempo dizer assim: não, quando eu tiver velho, entregar a vida a Jesus? Ou se você já é crente, dizer assim, você tem a oportunidade de se decidir para ser batizado no batismo, você diz assim: não, mais para frente, deixa eu ver como é a igreja. Meu irmão, se você for procurar ver como é a igreja, você vai achar um monte de problemas. Porque, como diz o pastor, aqui é doente cuidando de doente. Aqui a igreja é o único hospital, falando humanamente, que o médico só tem Jesus Cristo, o resto é doente cuidando de doente. Todos somos pais. Não espero para amanhã, não espero para domingo que vem. Se o Espírito Santo tocou no teu coração, você está aqui nessa noite e quer entregar a tua vida a Jesus, quer se decidir para o batismo, ou de repente você já era crente e estava afastado, o Espírito Santo ministrou ao seu coração e você quer voltar para os caminhos do Senhor, você quer congregar, você está fazendo parte do corpo de Cristo novamente, levanta a tua mão, fica de pé, dá esse passo de fé. Eu falei aqui que Jesus disse que aquele que não confessar diante dos homens irá negar. Você vai fazer negar. Você pode estar encabulado dentro da igreja. Nos procura depois, ou procura qualquer irmão aí, e ele nos traz, a gente vai estar orando por sua vida. Vou contar aqui porque eu vou já aqui, a gente encerrar com mais um livro. E se você durante o louvor quer dar esse passo de fé, vem para cá para frente.
Vou nos propor depois. Vamos louvar a Deus? Vamos ficar de pé? Depois a gente ora e vai em paz. Como é bom aprender do Senhor. É bom ouvir a sua palavra. E nós iremos, através dessa canção, declarar o que temos que fazer para colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou nessa noite. Através das atitudes. Atitudes do cristão, atitudes que vão levar você até a mente, o pensamento, a atitude de ser um verdadeiro cristão, como Paulo chama ainda nos Filipenses. Né? Vocês estão vendo de tudo, mas sigam os sentimentos e o exemplo de Cristo. Ele sim é quem deve ser nosso guia, nosso professor. E alegres, nós vamos louvar o Senhor. Vamos bater palmas. Gostaria de chamar o pastor Eliezer aqui à frente, pedir para o pastor junto conosco. Eu vou orar, vou pedir para o pastor pegar a bênção apostólica. Vamos orar, meu irmão. Depois vai em paz, depois da bênção vai em paz. Eu gostaria logo de agradecer que o irmão esteve durante esse mês de janeiro trabalhando, participando da obra do Senhor. Gostoso, é agradável ver os irmãos
entender que apesar do pastor Davi estar de viagem, estar de férias, e é necessário que tenha essas férias, muitos irmãos aqui tiraram férias, mas entender que a obra continua. Se você não viajou, se você viajou e voltou, muito obrigado, você está aqui participando, trabalhando, se dedicando ao do Senhor. Muito obrigado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque teu amor por nós, teu amor por tua igreja, o teu amor enviando Jesus Cristo para nos salvar. O teu amor, Deus, ao fazer com que o teu filho se entregasse naquela cruz, porque ele se entregou. Não foram os romanos que deu a vida dele, mas ele se entregou, Deus. Glória a Deus. Por amor a nós, sim, é verdade, por amor a nós, mas também por obediência ao Senhor. Pai, que possamos seguir o exemplo de Cristo constantemente em nossa vida, Deus. Que possamos estar diante de Ti em obediência, que possamos estar se humilhando diante de Ti, no sentido de sermos humildes ao ponto de reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, Deus. Obrigado por Tua salvação, por Tua graça, por Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, meus irmãos que durante esse mês de janeiro participaram, estiveram presentes aqui, Deus, nas quintas-feiras em oração, intercedendo, compreendendo, Deus, que a igreja tem que estar orando. Na EBD, Deus, muito obrigado, Pai. Os professores, durante esse mês de trabalhar, sonoplastia, de louvor, instrumental, muito obrigado, Deus. Te agradeço pela vida de cada irmão que se fez aqui presente, Senhor Deus. O que eu te peço, Deus, é nos ajuda na caminhada, Deus. Espírito Santo, vem nos guiando, Deus. Que ao sair daquela porta, Deus, venhamos a realmente viver a pregação da tua palavra, Deus. Aqui é muito importante, Senhor. Estamos ouvindo, estamos refletindo, mas a hora de pôr em prática é quando saímos de aqui. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda no dia a dia, na caminhada, Deus, que não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Deus. O que eu te peço é nos leve em paz, debaixo da tua bênção e proteção. Nos dá uma semana abençoada em tua presença, Deus. Se temos planos no coração, Senhor, a tua palavra diz que a resposta vem da tua boca, Senhor. A confirmação do sim ou do não vem do Senhor. Que possamos tão somente descansar, Pai, na tua vontade. Que possamos tão somente confiar no Senhor, Deus. Entregar nosso caminho, entregar nossa vida, Deus. E o salmista vai dizer que o mais o Senhor fará. Deus, muito obrigado por cada vida que o Senhor trouxe, o Senhor salvou. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, aqui está o teu povo, e assim rogamos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a doce presença do teu Espírito Santo, seja com todo o teu povo aqui presente e aos que estão espalhados na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.